Olá, eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, um site que reúne aí materiais diversos relacionados à indústria, à gestão da produção propriamente dita. Essa é a quarta aula do conteúdo do nosso curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Nas últimas aulas, nas iniciais, né, nas 3 aulas iniciais, nós tivemos uma ideia geral do que é o PCP e estabelecemos um critério lá que, antes de nós tratarmos em detalhe de cada função do PCP para planejar e controlar a produção, nós temos antes que ter uma noção global da nossa operação. Para isso, entendemos lá, temos que analisar os 4 Vs da produção: volume, variedade, variação da demanda e visibilidade, para entender como ela está funcionando. Depois dessa análise, temos que entender qual que é o fator mais rudimentar que o mercado busca na nossa operação, que afeta diretamente a forma da nossa operação se organizar diante do aspecto competitivo. Dos 5 aspectos competitivos, nós temos que tentar entender, interpretar, ler para ver, do nosso mercado, o que o mercado busca de forma mais rudimentar, que afeta diretamente a nossa produção, a nossa organização da produção. Tudo certo? E agora, finalmente, o último passo dessa análise mais abrangente do comportamento da produção. No tópico de hoje, nós vamos tratar as- dos aspectos competitivos do ambiente de manufatura. Tudo certo? Aspectos competitivos foram do último tópico, agora são os ambientes de manufatura. Então vamos entender essa característica que nós temos que interpretar, compreender na nossa operação. E ela vai afetar diretamente a forma que nós planejamos a nossa operação. Tudo certo? Antes de prosseguirmos, é importante que você vá no site, acesse o material e leia este tópico de hoje. Porque fazendo isso, lendo o tópico e depois acompanhando o vídeo, acredito que fique mais fácil para desenvolver, para compreender todo o conteúdo. Tudo certo? Então vamos lá desenvolver esse tópico de hoje, o último de forma mais estratégica, analisando de maneira global a produção. E a partir dos próximos tópicos a gente já vai entrar no detalhe para começar a planejar a produção. Tudo certo? Vamos lá então. O que é esse cara de tal de ambiente de manufatura? Ele vai estar descrevendo o comportamento de como o pedido do cliente entra na nossa operação e como nós vamos planejar a partir daí este pedido do cliente. E a forma que esse pedido entra na nossa operação vai estar estritamente relacionado aos materiais, aos tipos de materiais que eu tenho que administrar lá dentro. Tudo bem? Essas características vão ser ditadas para eu determinar meu ambiente de manufatura. Elas vão ser ditadas basicamente pela natureza do produto em si, como é fabricado esse produto. Em termos de tempo, ele é mais demorado, ele não é tão demorado, e isso vai estabelecer um padrão aceitável com relação ao prazo de entrega desse produto dentro do mercado onde nós atuamos. Tudo certo? Então vamos lá. O que define esse ambiente? A gente já vai caracterizar e entendê-lo. A natureza do produto, cada produto tem a sua forma de ser confeccionada, o que leva a um, digamos, padrão comum com relação ao prazo de entrega desse produto quando o mercado busca esse tipo de produto. Tudo certo? Diante desta situação, vai haver um comportamento com relação ao recebimento do pedido por parte da empresa. E, da forma que é recebido esse pedido, vai afetar a forma que nós vamos administrar os materiais na nossa produção, consequentemente, a forma que a gente vai planejar a produção. Já que planejar a produção é administrar os fluxos destes materiais.
Tudo certo? Muito bem. Diante disso, quais são esses ambientes de manufatura? Então, ó, eu descrevi aqui as 4 formas e nós vamos entendê-las em detalhe uma a uma. Tudo certo? Esses ambientes de manufatura são siglas em inglês. Então, quais são? Primeiro, eu tenho um ambiente Make to Stock, ou nós abreviamos falando que é um ambiente MTS. O que é esse cara? É o ambiente onde eu fabrico para estoque. A gente já vai entender no detalhe tudo isso. Eu tenho um ambiente Assembly to Order, ou ATO, que é montar sob pedido. Eu tenho um ambiente Make to Order, ou MTO, que é fabricar sob pedido. E, finalmente, um ambiente Engineer to Order, ou ETO, que é o projetar sob pedido. Tudo certo? Então vamos lá. O comportamento do mercado em relação ao prazo desse produto vai ditar como o pedido do mercado entra na minha produção e, a partir daí, como eu vou administrar o fluxo de materiais, ou seja, planejar a produção. Tudo certo? Já aqui, então vejam, está tudo interligado. O prazo do mercado, como o produto funciona, o prazo do mercado, como o pedido vai entrar na minha produção, a forma que esse pedido vai entrar na minha produção vai estar relacionado como eu vou administrar os materiais e planejar a produção. Então, eu tenho que, para fazer isso, para nós compreendermos isso, vamos entender um pouquinho mais com relação aos materiais que nós temos que administrar o fluxo dentro da nossa produção. Vamos entender esses materiais para entendermos o ambiente de manufatura, mas também é crucial nós entendermos esses tipos de materiais ao longo do curso em relação ao planejamento da nossa produção. Tudo certo? Então, antes de caracterizarmos o ambiente, a gente tem que falar dos tipos de materiais, que eu vou repetir aqui, porque é uma cadeia, né? Uma sequência. Ó, a natureza do comportamento do produto vai gerar um prazo de entrega comum ao mercado, aceitável para esse tipo de produto. Esse prazo de entrega vai influenciar em como o pedido entra dentro da nossa manufatura, como entra dentro da nossa produção, o pedido do cliente. E a forma que esse pedido entrar, que vai caracterizar o ambiente de manufatura, vai estar relacionado à nossa administração de materiais. Então, temos que, para chegar lá e falar dos ambientes, vamos caracterizar os materiais inicialmente. Ok? Então vamos lá prosseguir. Materiais dentro da nossa operação, dentro da nossa produção. Basicamente, nós podemos dividir os materiais dentro da operação, da produção, em 5 categorias, que são as matérias-primas, componentes, semi-acabados, acabados e insumos. Esses são os tipos de materiais que serão afetados pelo ambiente que a gente vai adotar, que vai ser ditado pela entrada do pedido do cliente. Tudo certo? Então vamos ver aqui, desses materiais, o que são cada um. Eu vou dar uma definição básica de cada um e depois a gente vai para um exemplo mais prático para a gente conseguir enxergar essa caracterização de cada um desses tipos de materiais, tipos de estoque que eu tenho dentro da minha operação que eu vou ter que gerir para planejar a produção. Tudo certo? Bom, dito isso, os 5 tipos, o que são? Eu vou definir aqui de forma breve. Depois a gente vai no exemplo e aí acho que fica melhor caracterizado. Matéria-prima. O que são as matérias-primas? Matéria-prima é todo material que eu compro e transformo. Ou seja, eu compro ele de um jeito e ao longo do meu processo produtivo eu transformo aquele material em coisas diferentes. Essas são as minhas matérias-primas, certo? Componente também é um material que eu compro, mas o componente normalmente é um material que eu compro e eu não transformo ele. Eu basicamente
pego ele e uso no meu produto, agrego ao meu produto. Não há grandes ou nenhuma transformação no material, ele só é agregado ao meu produto. Estes são os componentes, certo? Esse material que eu transformei e eventualmente agreguei com componentes torna-se na minha produção um semi-acabado. Então, semi-acabados são os materiais que já foram transformados ou já foram agregados. Então, eles tornam-se um semi-acabado, que é uma coisa diferente de componente, como ele chegou, ou das matérias-primas, de como elas chegaram. Tudo certo? O desenvolvimento, a confecção de diferentes semi-acabados ao longo do meu processo produtivo, no fim de tudo, vai me levar finalmente ao meu produto finalizado, ao meu produto acabado, certo? Que é o produto que eu vendo, que eu comercializo no mercado. Tudo bem? E para tudo isso funcionar, eu dependo de insumos. O que são os insumos? São os materiais que não estão no meu produto, mas eu dependo deles, eu consumo eles para conseguir fabricar o meu produto diante de todas essas etapas aqui. Então é algo que eu consumo. Se eu não tiver eles, eu não tenho o meu produto. Mas se eu pego o meu produto, eles não estão lá agregados, eles não fazem parte do produto em si, mas eu dependo deles para fabricar o produto. Tudo certo? Então, diante dessa definição simples, rápida aqui, vamos a um exemplo que eu acho que vai caracterizar melhor e desenhar melhor o que são esses caras. Tudo bem? E isso vai ajudar lá a entender os ambientes de manufatura. Então vamos ver aqui um desenho. Vamos desenhar aqui. Bom, apareceu aí. Ó, o que aconteceu aqui? Eu coloquei como exemplo um produto simples, só que ele acho que vai facilitar a forma que a gente consegue entender esses tipos de materiais. Tudo certo? Qual que é o exemplo? Qual que é o produto? Peguei esse produto simples que é uma cadeira. Cadeira escolar. Acho que todo mundo um dia já usou, já esteve em uma ou continua estando, né? Uma cadeira escolar. Imagine que eu tenho uma operação que fabrique essa cadeira escolar. Diante disso, vamos tentar destrinchar quais seriam então os tipos de materiais dentro das cinco formas que nós definimos. Quais seriam esses materiais para essa cadeira? Então vamos lá. Ó, primeiro tipo de material lá eram as matérias-primas. Matéria-prima. O que era a matéria-prima? Eram os materiais que eu compro e transformo. Pensando nessa nossa cadeira, o que seria a matéria-prima que provavelmente para essa empresa? A gente não conhece o processo, né? Exatamente o que ela faz lá, mas vamos ir chutando aqui, ir desenvolvendo. Bom, essa cadeira é formada por vários tubos de aço. Então acredito que uma matéria-prima dessa cadeira seja tubos de aço, né? Tubo de aço. A empresa deve comprar lá tubos de aço de 3 metros, de 5 metros e cortá-los, dobrá-los para fabricar essa cadeira. Tubo de aço. Aqui. Qual talvez outra matéria-prima? Vamos imaginar que essa empresa ela injeta essas peças plásticas, o encosto e o assento da cadeira. Vamos imaginar que ela tenha um processo de injeção, então ela injeta esses componentes lá, né, de polímero. Então, ela vai ter como matéria-prima um agregado, o aglomerado de polímero. Não sei qual é exatamente o que ela usa ali, mas ela usa isso para injetar essas partes da cadeira. E também nós temos aqui, ó, a mesa da cadeira, que é de madeira. Provavelmente essa empresa compra chapas de madeira, chapa de madeira, e com essas chapas ela corta a mesa nesse formato. Tudo bem? Então, ó,
De modo geral, pode não estar completo, exaustivo, mas dentro desse produto, talvez basicamente eu tenha essas matérias-primas, que são os materiais que eu compro e transformo. Não é? O tubo de aço eu vou transformar, cortar, dobrar. O aglomerado de polímero vai se transformar no assento e no encosto. As chapas de madeiras vão se transformar em mesas. Tudo certo? Muito bem. Então, esse é um tipo de material que nós temos lá. Qual era o outro tipo de material? Os componentes, que eu também compro. Componentes é um material que eu compro. Só que esse material eu compro e não transformo, ou faço uma mínima transformação, que não depende de equipamentos, de nada. Na verdade, é na aplicação dele já acontece a transformação. Que são aqui, se a gente olhar essa cadeira, aqui a gente não consegue enxergar, né? Mas provavelmente o assento, o encosto, eles estão montados aí com algum tipo de parafuso, parafuso, ou algum tipo de rebite. Esses caras são componentes, né? Eu não comprei eles e transformei em outra coisa. Eu comprei eles e adicionei ao meu produto, tá certo? O rebite sofre uma pequena transformação lá, mas como eu disse, é no momento da aplicação. Então, ele é um componente. Ah, se a gente pensar aqui, ó, a gente não consegue enxergar, mas aqui, ó, no pezinho da cadeira, provavelmente aqui embaixo, nós temos um batente de borracha, né? Para a cadeira, o aço não ficar arrastando no chão e riscar o chão. Então, eu tenho aqui, é um componente que eu compro e encaixo ali, batente de borracha, batente. Tá certo? Talvez eu tenha outros aqui, um batente em volta da mesa, mas vamos finalizar nesses aqui, já deu para entender. Então, esses caras aqui são componentes, eles não são matéria-prima, né? Eu não transformo eles, eu compro eles e agrego eles ao meu produto. Tudo bem? Então, esse cara é um tipo de matéria-prima. Um tipo de matéria-prima, é um tipo de material que nós temos lá dentro da nossa produção e a gente vai ter que administrar. Tudo certo? Próximo passo. Eu tinha lá os semi-acabados. Semi-acabados. O que eram esses caras? Os materiais que já sofreram transformação. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho essa operação aqui, chegam os tubos de aço, que são as minhas matérias-primas. Nessa operação aqui, eu venho e corto o tubo de aço de 3 metros em tubos de 1 metro, tá certo? Aí na próxima operação, eu tenho aqui uma calandra que vai dobrar esses tubos aqui, ó. Vamos pegar esse tubo da cadeira aqui, ó, tá vendo? Ele é dobrado, ele é longo e dobrado. Então eu pego agora nessa próxima operação esse tubo de 1 metro ou mais, né? E dobro eles no formato da cadeira ali. O que são esses caras? Ó, o tubo de 1 metro não é mais matéria-prima e ele nunca foi um componente. A matéria-prima é o tubo de 3 metros. Quando eu corto ele em um tubo de 1 metro, esse cara aqui vira um semi-acabado. É algo que eu já transformei. Eu peguei e transformei. Quando eu dobro esse tubo lá no formato que eu preciso, ele também se torna um semi-acabado diferente, né? Então, o tubo somente cortado é um semi-acabado, o tubo dobrado é outro semi-acabado. Quantos tubos nós não temos aqui nessa nossa cadeira? Diversos, né? Então, ao longo do processo, teremos diversos semi-acabados. Tudo certo? Então, esse é o semi-acabado. São todas essas peças diversas aqui, ó. Peças diversas. Ok? Diversas processadas, né? Que já passou por algum processo, foram transformadas. Tudo bem? Aí, finalmente,
eu consigo chegar no meu produto acabado, que é outro tipo de material que eu tenho dentro da minha empresa. E o que é meu produto acabado? A cadeira em si, né, pronta, nos diversos modelos que eu fabrico. Então, a cadeira é o produto acabado que eu tenho que administrar, tá certo? E, finalmente, nós tínhamos lá a última característica, o último tipo de material, que eram os insumos. E o que são os insumos? Bom, os insumos não estão dentro desse pacote todo aqui que eu faço, que estão presentes no meu produto final. O insumo é algo que eu consumo para conseguir fazer o meu produto. Ele não está presente no produto, mas eu preciso dele para fabricar o produto. Então, por exemplo, essa nossa operação aqui que serrava o tubo em tubos de 1 metro, essa operação provavelmente utiliza uma serra. Essa serra, ou um disco, seja lá como for, ao longo do tempo eu vou cortando o tubo, cortando o tubo, cortando o tubo, essa serra se desgasta e eu tenho que trocar essa serra, depois de certa quantidade de cortes que ela faz. Então, depois que eu consumo ela, eu tenho que ir lá e trocar e colocar uma nova. Para eu continuar produzindo, então eu preciso de mais serras no meu sistema. Logo, a serra, o que que ela é? Um insumo. É um material que eu preciso para confeccionar o produto. Mas ele não está presente lá no meu produto. Tá certo? É um insumo que eu tenho que controlar e administrar para conseguir fabricar a minha cadeira. Tudo certo? E dentro disso eu vou ter diferentes insumos aí que são usados em cada um dos processos produtivos, geralmente nos equipamentos. Vamos imaginar aqui, ó, ah, é, lá quando eu faço a injeção, provavelmente eu tenho um líquido que eu jogo no molde para que não grude. Esse líquido também é um insumo, eu consumo ele, tá certo? E assim por diante. Eu tenho vários materiais que não estão presentes aqui no meu produto, mas eu dependo deles para fabricar o meu produto. Tudo certo? Então, é isso. Caracterizamos os materiais, entendemos os materiais dentro da nossa produção. Entendido isso, a gente consegue ir e começar a compreender os ambientes de manufatura. Então vamos voltar lá. Está aqui. Caracterizado eles, aqui eu fiz a definição, mas a gente viu ali de maneira prática para ficar mais fácil de compreender. Dito isso, então agora sim, vamos partir para compreender os ambientes de manufatura, que vão estar associados aos tipos de material e o momento que o pedido entra na nossa operação. O primeiro ambiente é o ambiente MTS, ou Make to Stock, que é o, em português, fabricar para estoque. Qual que é esse ambiente? Bom, esse ambiente é um ambiente no qual eu tenho aqui a minha empresa e um estoque de produto acabado, os vários modelos que eu fabrico. O X, o A, J, todos os modelos de produto que eu fabrico. Tudo bem? E essa empresa, como ela funciona? Ó, ela vai produzindo e abastecendo esse estoque de produto acabado. O cliente faz o pedido, a empresa pega o material do estoque de produto acabado e entrega ao cliente. Entregou ao cliente, ela continua produzindo para abastecer o estoque de produto acabado. Ou seja, essa empresa fabrica para o estoque. Ela tem grande volume de estoque de produto acabado. Lembram lá? A gente definiu, né, os tipos de materiais. Produto acabado. Então, ela tem grande volume de material acabado. Os clientes fazem os pedidos, ela tira desse estoque, entrega aos clientes e continua trabalhando para abastecer esse
estoque de produto acabado. Tudo certo? Então vejam, o pedido do cliente entra logo aqui. Ele entra, eu pego e entrego o produto para o cliente. A produção está trabalhando para abastecer esse estoque. Tudo certo? Esse é o ambiente make to stock. Geralmente, esse tipo de ambiente, né? Então, ó, ele tem grande volume de estoque de produto acabado, porque esse é o sentido dele, né? Eu ter o produto disponível para entregar ao cliente. Geralmente, isso demanda mais investimento da empresa. Por quê? O produto acabado custa mais caro, né? Ela já empenhou todo o esforço, todo o dinheiro, toda a energia, todos os materiais, todos os insumos, todos os custos já estão embutidos no produto acabado. E se eu tenho grande volume de produto acabado, eu vou ter um maior empenho financeiro nesses produtos. Tudo certo? Normalmente, as empresas, então vejam, ela trabalhar assim vai depender do tipo de produto e do tempo que o mercado espera receber esse produto, o que é normal dentro desse mercado. Então vejam, geralmente, se eu estou no mercado, lembra lá dos nossos aspectos competitivos, que um mercado onde a rapidez é um fator imprescindível dentro desse mercado, então, eu vou tender a trabalhar no ambiente make to stock. Por quê? Se o mercado quer rapidez, quando ele faz o pedido, eu já tenho o produto. Basicamente, entre aspas, né? Vai demorar só o tempo de eu entregar para ele. Então, o produto já está disponível. Ou seja, se o meu ambiente exige rapidez, normalmente são ambientes onde se trabalha sobre esse ambiente de make to stock, fabricar para estoque. Tudo certo? Dentro desse ambiente, depois a gente vai ver lá quando começar a detalhar, como que funciona? Ó, eu faço a previsão de vendas do nosso produto acabado e baseado nessa previsão de vendas, eu programo ou faço o meu plano mestre de produção. Tudo certo? Em algum momento lá o plano mestre vai deixando de trabalhar com a previsão e começa a trabalhar com os pedidos firmes, mas basicamente é isso, né? Eu trabalho com previsões e baseado nisso eu organizo o meu plano mestre de produção. Tudo certo? Então esse é o ambiente Make to Stock, fabricar para estoque, MTS. Tranquilo, né? Então vamos para o nosso próximo ambiente. São 4 no total. O próximo ambiente é o ambiente Assembly to Order, ou ATO. O que significa isso? Montar sob pedido. Montar sob pedido. Como funciona esse cara? Esse cara é um pouquinho diferente, né? Vamos pegar aqui o nosso exemplo da cadeira. Deixa eu voltar lá no desenho, que acho que fica melhor eu desenhar por lá para compreender melhor. Então, ó, ambiente Assembly to Order, montar sob pedido. Vamos lá. Tá aqui, deixa eu limpar tudo e vamos pegar aqui uma situação. Vamos pegar o exemplo da nossa cadeira. Então lá eu tinha descrito, né, o make to stock. Então, deixa eu fazer aqui no cantinho, só para a gente comparar. O make to stock, imagine que era a empresa de cadeira lá. Então, ela tinha aqui um estoque final com os vários modelos de cadeira. Cadeira com encosto azul, com encosto verde, com encosto vermelho, com a mesa pequena, a mesa da cadeira lá, pequena, média, grande. Então, ela fazia aqui o estoque do produto acabado. E vamos imaginar que nesse mercado dela, o cliente pedia, o cliente falava, eu quero 10 azuis e 10 vermelhos. Aí ela pegava do estoque dela e entregava para o cliente, tá? Esse aqui é o que a gente falou antes, o MTS. Tudo bem? Vamos pensar a nossa cadeira aqui em três
componentes principais, tudo bem? 3 semi-acabados principais. Lembram lá? A mesa, então eu vou colocar aqui, ó, a mesa da cadeira, tudo certo? E a mesa da cadeira, eu fabrico ela, tem uma mesa pequena, lá a gente viu só um modelo, né? Tem uma mesa média e tem uma mesa grande. Tem outra parte que eu vou chamar de estrutura, que é toda a estrutura de aço, estrutura, pronto. A estrutura, imagine lá aquela estrutura toda de aço, uso estrutura preta, que é aquela que a gente viu lá, mas eu também faço cadeira com estrutura branca, e eu faço cadeira com estrutura cinza. Tudo certo? E a última parte é o encosto e o assento. O encosto e o assento, lá no nosso desenho, na nossa imagem, a gente fez ele estava lá azul, mas eu também faço ele verde e faço ele amarelo. Tudo certo? Aí vejam aqui, se eu trabalho no sistema MTS, imagina quantas combinações não são possíveis aqui de tipos de cadeira. Posso ter cadeira com mesa pequena da cor branca, da mesa pequena da cor preta, mesa pequena da cor cinza, mesa média com estrutura, né? Então, mesa pequena com estrutura, né? Preta, branca, cinza, mesa média com estrutura preta, branca, cinza, mesa grande com estrutura preta, branca, cinza. E dentro disso eu ainda posso ter assento e encosto das cores verdes. Então, ó, estrutura preta com encosto azul, verde, amarelo, estrutura branca com encosto azul, verde, amarelo. Ou seja, deu para pegar aí, né? Eu tenho uma grande variedade de produtos. Se eu trabalhar no ambiente MTS, eu vou ter que ter um estoque dessa grande variedade de produtos que eu consigo aqui. E vejam, aqui eu estou falando só de um modelo de produto e as variações possíveis. Então, esse estoque, lembra lá que eu falei, ele tende a ser grande, porque eu tenho uma variedade muito grande de produtos. Tudo certo? Eu vou ter que ter o estoque de basicamente cada uma das combinações que eu comercializo. Muito bem. Mas a gente veio para cá para falar do ambiente Assembly to Order. Como vai funcionar esse ambiente? Bom, a empresa ainda vai ter algum estoque de produto acabado, mas muito pouco. E como vai funcionar? Ó, o cliente vai fazer o pedido, então vamos imaginar assim, ó, vou fazer aqui, ó, só para estruturalmente, visualmente, aqui no meio eu tenho um estoque de semi-acabados. Semi-acabados. Quais são os semi-acabados que eu tenho aqui? As mesas de todos os tamanhos, as estruturas de todas as cores e o assento e o encosto também de todas as cores. Então eu tenho aqui o estoque de mesa pequena, de mesa grande, de mesa média, estrutura preta, branca, azul, encosto das cores também. Tudo bem? São então, ó, esses 9 itens diferentes. Mas agora como que funciona o ambiente Assembly to Order, que é montagem sob pedido? O Quando o cliente faz o pedido, agora eu não pego do meu estoque final. O que que esse pedido do cliente, ele entra aqui. Então, depois que ele faz o pedido e ele me diz lá, ó, eu quero uma cadeira com mesa pequena, da cor branca e assento amarelo. Esse aqui é o produto que ele quer. Então, o pedido dele entra aqui, aí eu vejo o pedido dele, monto para depois entregar. Com isso, eu não precisar ter um estoque de produto acabado das diversas variedades de produto que eu tenho. Porque o pedido do cliente, ele entra numa etapa intermediária do meu processo produtivo. Eu faço um estoque que vai ser menor em termos de variedade, ó, só tenho esses 9 caras aqui,
Diferente do estoque de produto acabado lá no MTS, que eu ia ter uma infinita variedade de produto que eu fabrico. Aqui eu vou ter um estoque intermediário de somente esses 9 tipos de semi-acabados. Quando o cliente faz o pedido, eu vou e configuro conforme o que ele quer, monto, né, e entrego para ele. Nesse ambiente, o que que acontece? Demora mais, né? O tempo é maior. Então, o tipo de produto que eu fabrico e o mercado que eu atuo tem que aceitar que o tempo de entrega desse produto é maior. Por isso que eu disse que é o mercado e o tipo de produto que vai basicamente ditar o ambiente de manufatura. Para eu trabalhar assim, o mercado tem que aceitar essa maior demora na entrega do produto. Então, se o meu produto, o meu mercado tem um tempo maior de entrega, compensa, se for possível, tecnicamente, eu trabalhar no assembly to order, porque eu tenho um volume de estoque muito menor. O meu estoque vai se concentrar em estoque de produtos semi-acabados. Lembram lá dos semi-acabados? E o cliente faz o pedido e depois eu monto para entregar para ele. Tudo certo? Então a minha produção vai basicamente, agora ela deu um, entre aspas, um passo para trás. Ela trabalha para atender o abastecimento de semi-acabados, desses 9 modelos diferentes aqui, de semi-acabados que eu caracterizei ali. Tudo bem? Essa então é a ideia do sistema do ambiente Assembly to Order, montar sob pedido. Tudo bem? Não é sempre que eu vou poder usar, o produto tem que permitir, o mercado tem que aceitar o tempo que demora para ser entregue esse produto dessa forma. Tudo certo? Então vamos voltar lá para as características. Bom, então entendemos aqui, né? O assembly to order. Então eu fabrico, ó, como que vai funcionar a produção? Ela vai se planejar para fabricar semi-acabados, tá certo? Que vão ser estocados. O pedido entra, aí eu faço basicamente a montagem final do produto para depois entregar ao cliente. Tudo certo? Então aqui demora mais, mas eu tendo a ter menores custos de estoque. Para eu trabalhar assim, o mercado tem que aceitar que aquele produto vai ter um prazo de entrega maior. Então, se eu estou num ambiente, num mercado onde a rapidez é imprescindível, talvez trabalhar desta forma não seja o ideal. O ideal é trabalhar no MTS, né? Como a gente já mostrou lá anteriormente. Mas se o mercado aceita esse prazo maior, talvez, e o produto permitir, que talvez tenha produtos que eu não consiga fazer o pedido entrar como consumo de semi-acabados para eu configurar. Tá? Mas se o produto permitir, então talvez seja interessante eu trabalhar assim, porque o custo do estoque vai ser menor. Tudo certo? E qual a outra vantagem? Por que que a gente tende a querer trabalhar assim? Se eu estou, lembra lá, no ambiente, no mercado, onde o aspecto rudimentar do produto que o mercado mais busca é a flexibilidade, ou seja, a disponibilidade da empresa conseguir mudar o que ela faz. Se eu trabalho nesse tipo de mercado, então é interessante eu trabalhar nesse ambiente. Porque eu trabalhando com semi-acabados, eu consigo configurar conforme a necessidade do mercado. As diversas variedades que o mercado pedir, eu vou ter só semi-acabados. Quando ele pedir, eu vou lá e configuro. Então, pensando nos aspectos competitivos, se eu estou num ambiente que demanda alta flexibilidade, eu vou tender a trabalhar nesse ambiente de manufatura, né? No Assembly to Order, montar sob pedido. Tudo certo? Como vai funcionar lá o planejamento da produção? Então eu faço a previsão do que eu acho que eu vou vender de produtos acabados.
Essa previsão eu vou destrinchar na necessidade de semi-acabados. Então, baseado no que eu acho que eu vou vender, eu destrincho em quanto eu vou precisar de cada um daqueles modelos de semi-acabado, pensando na nossa cadeira. E aí, baseado nisso que eu destrinchei, aí eu vou planejar a produção. Tudo certo? Que aí a minha produção vai se guiar para atender esses semi-acabados e depois que eu tenho esses semi-acabados, quando entra o pedido, o que eu for montar para entregar já é pedido firme, não vai estar baseado na previsão. Tudo certo? Porque o pedido firme entra ali, é ali que eu configuro e entrego, monto e entrego o produto. Tudo certo? Então esse é mais um ambiente de manufatura que nós podemos ter presente lá na nossa empresa. Tudo bem? Prosseguindo, o próximo ambiente de manufatura é o ambiente Make to Order, MTO, que é o ambiente fabricar sob pedido. Como funciona esse ambiente? Bom, esse ambiente é onde eu vou ter grande estoque de matéria-prima e de componentes. Não quer dizer que nos outros eu não tenha, todos eu vou ter. Só que aqui o estoque vai estar basicamente concentrado nisso. Por quê? Vamos lá para o desenho para ver como vai funcionar. Tá aqui, vamos lá limpar e entender agora o Make to Order. Make to Order. Como vai funcionar o Make to Order para a nossa cadeira? Então imagine que agora funciona assim. O cliente, então eu tenho algum estoque de produto acabado, eu posso ter estoque de semi-acabado, só que agora aí o mercado tem que permitir isso, né? A gente está falando sempre da cadeira, só simulando que o mercado dela poderia ser de uma dessas formas, né? Make to stock, assembly to order. Mas aqui no make to order, ou seja, fabricar sob pedido, o que que acontece? Eu não tenho nada do produto pronto. O cliente faz o pedido e o pedido vai entrar aqui atrás. Depois que ele faz o pedido, aí que eu vou pegar a matéria-prima, fabricar os semi-acabados, montar para entregar para ele. Então, o processo aqui, o tempo é muito maior. Tudo bem? Demora muito mais. Porque o pedido do cliente entra lá atrás, eu não tenho nada pronto ainda. Depois que o cliente faz o pedido, que eu começo a produção completa do produto para então entregar para ele. Trabalhando dessa forma, eu não preciso de praticamente nenhum estoque de semi-acabado. É lógico que eu vou ter, mas a grosso modo, a gente não precisa. O que que a gente precisa? De estoque de matéria-prima. Por quê? Eu só vou começar a produzir com o pedido firme depois que o cliente faz, né? Eu vou fazer tudo isso só depois que o cliente pede. Da mesma forma, eu não vou ter grande estoque de produto acabado. Por quê? É seguro para mim, eu não preciso. O cliente está disposto a esperar esse tempo. Então, eu só concentro meu estoque em matéria-prima. Quando ele pede, eu pego e fabrico para depois entregar. Tudo certo? Esse é o MTO, Make to Order, fabricar sob pedido. O que acontece nesse sistema, nesse ambiente? O tempo é muito maior, então o mercado tem que entender que o tempo de entrega desse produto é bastante alto. E eu vou concentrar meus estoques em matérias-primas. Tudo certo? Vamos voltar lá para entender as características. Então tá aqui. Nesse ambiente, o que que vai acontecer? Eu já falei, o prazo é maior, mas, consequentemente, eu vou concentrar meu estoque somente em matéria-prima, então eu tenho um custo menor, certo? Aqui, um custo menor. Por quê? Estoque de matéria-prima é mais barato, né? De semi-acabado eu já gastei energia, processamento, tempo. Acabado, eu gastei mais ainda energia, processamento, tempo. Estoque de matéria-prima, eu só tenho o custo do material em si. Tudo certo? Geralmente,
se trabalha nesse tipo de ambiente, indústrias que têm produtos, fabricam produtos que são projetados especificamente para aquela empresa. Então, por exemplo, eu faço um componente, a minha empresa fabrica bandeja de carro e eu vendo para a Volkswagen e para a Fiat. Ou seja, todo o meu processo produtivo foi organizado para eu fazer aquela bandeja usada naquele modelo do automóvel da Volkswagen ou da Fiat. Então, eu não consigo vender para outra pessoa esse componente, eu vendo para a Volkswagen e para a Fiat. Geralmente, quando eu tenho essa situação, ou seja, o que eu produzo é específico de uma empresa, tende-se a ter um ambiente make to order. Tudo bem? Não é que sempre vai se ter, mas tende-se a ter. Tudo certo? Como? Se é essa situação onde eu tenho um projeto específico da empresa, que é o que eu fabrico, o que tende a acontecer? Ó, essa empresa busca qualidade. Por quê? Ela não tem opções no mercado, ela não consegue deixar de comprar de mim e comprar de outro rapidamente, porque o outro não tem o projeto do produto pronto, o processo pronto para fabricar aquilo do jeito que ela precisa. Então, a partir do momento que eu tenho um projeto específico de uma empresa trabalhando no MTO, geralmente o aspecto mais relevante é a qualidade. É isso que esse cara vai querer, né? Ó, você está fazendo isso para mim, e eu quero desse jeito. Tudo certo? Como vai acontecer o planejamento da produção? Então, ó, eu vou prever os produtos que eu vou vender e, baseado nisso, eu vou destrinchar a minha necessidade de matérias-primas. E, a partir daí, eu planejo a produção. Tudo certo? Esse é mais um, e vamos ao último, que é mais específico. O último ambiente de manufatura, que é o ambiente Engineer to Order. Aqui, ó, eu coloquei MTO, mas é ETO, tá errado aqui, ó. ETO, tá certo? Ó, ETO. Engineer to Order, tá? O MTO é o anterior, ó. MTO, Make to Order. Aqui, ó, digitei errado, é o ETO, Engineer to Order. Muito bem. Qual que é esse cara? É o projeto sob pedido. Isso é mais incomum na indústria, né? Mas esse é o tipo de indústria onde o produto nem existe. Ou seja, o cliente vai falar, ó, eu quero um produto, mas é preciso antes projetar o produto. Então, por exemplo, construção civil, eu vou construir uma casa, um prédio. Eu não tenho padronizado uma casa, um prédio. Quando alguém vai comprar uma casa, um prédio para ser fabricado, ele tem que dizer: eu quero esse cômodo desse tamanho, eu quero a janela desse modelo, eu quero tudo, né? Eu tenho que especificar tudo. Então o produto não existe. Eu tenho que projetar o produto. Aí, com isso, aí eu vou comprar os materiais, fabricar tudo para depois entregar. Então o tempo aqui é elevadíssimo. Tudo bem? Mas é uma situação específica, é mais incomum ter isso aqui dentro da indústria. Tudo bem? A indústria que comumente tem isso são indústrias que nós chamamos de ferramentaria. São as indústrias que fazem moldes para outras indústrias. Então, essa minha indústria que é o molde desse jeito. Então, ó, eu vou pedir, vamos projetar o molde como vai ser. Aí eu pedi para ela, ela vai comprar o material que é preciso, fabricar e me entregar esse molde exatamente do jeito que eu quero. Tudo bem? É um ambiente engineer to order. Nesse ambiente, o produto nem existe. Mas esse é um ambiente mais específico, mais incomum aí pensando em indústria. Mas também existe. Tudo certo? Então, ó, toda a produção vai depender do projeto
do produto. O primeiro passo é o projeto do produto, que vai consumir tempo, para depois eu comprar material e então fabricar. Tudo bem? Geralmente, esse tipo de empresa, então, ó, produz baixíssimo volume. Eu tenho baixo níveis de estoque também. Basicamente, eu não tenho estoque. Ou posso ter estoque daqueles materiais principais que eu sempre uso. Então, o nível de estoque é baixíssimo. E geralmente, indústrias que trabalham assim estão lidando com produtos que têm maior valor agregado. Também custam mais dinheiro. Tá certo? Nesse tipo de ambiente, geralmente o planejamento da produção usa técnicas de administração de projetos, porque cada produto é único, é um projeto único. Aí eu vou usar técnicas de administração de projeto para organizar a produção. Tudo certo? Então são esses os 4 ambientes de manufatura. Antes de irmos lá planejar a produção, temos que parar e compreender qual que é o nosso ambiente. Tudo certo? Vamos a 2 resuminhos aqui de tudo então. Primeiro em relação aos materiais, né? Então, se eu trabalho no MTS, a minha concentração de estoques vai ser em produtos acabados. E produtos acabados tendem a custar mais dinheiro, são mais caros, né? Então, eu trabalhar no ambiente MTS tende a ser mais caro, eu ter que investir mais dinheiro em materiais. Quando eu trabalho no ambiente ATO, Assembly to Order, montagem sob pedido, os meus estoques vão se concentrar em semi-acabados. Semi-acabado custa um pouquinho menos que o produto acabado, né? Eu não gastei tudo ainda. Então, esse estoque, trabalhar assim, tende a ser um pouco menos caro, menos custoso. Tudo certo? MTO, Make to Order, fabricar sob pedido, é onde eu tenho concentração de estoques de matéria-prima e componentes. Esse tipo de material é mais barato ainda, porque esse aqui eu só comprei, eu não empenhei mais nada neles. Tudo bem? Então tende a ser mais barato trabalhar assim. Então vejam, ó, aqui tende a ser mais caro no MTS. Mas qual é a vantagem? É que é mais rápido. ATO é um pouquinho menos caro, só que é um pouquinho menos rápido também. MTO é mais barato, só que é bastante lento, né? É pouco rápido, é lento. E finalmente, o Engineer to Order é uma situação mais específica, né? Então, eu quase não tenho estoques, talvez tenha alguma coisa de matérias-primas. Então, o custo com estoque é basicamente nulo, só que o tempo de produção é altíssimo, é muito lento, né? É rapidez, né? Então é lento, bastante lento para eu produzir o produto. Tudo certo? E para resumir tudo isso, finalizar um esqueminha aqui com tudo, né? Então vamos lá, ó. Se eu trabalho no ETO, o pedido do cliente vai entrar aqui, eu tenho que fazer o projeto do produto, quase não tenho estoque e toda a minha produção já acontece baseada no pedido do cliente. Já é uma produção firme. MTO, bom, baseado no pedido do cliente, eu tenho que prever as matérias-primas para eu comprar. Aí o pedido entra, baseado na previsão que eu tinha de matéria-prima, eu uso ela, mas toda a minha produção também ainda é baseada no pedido do cliente. Tá certo? Agora aqui, Assembly to Order, montagem sob pedido. O pedido do cliente entra aqui, e aí o que acontece? Eu tenho que, baseado no que eu previ de pedidos do cliente, eu vou prever o que eu vou precisar de semi-acabado. Então, essa produção de semi-acabado é baseado em previsões. A partir daqui, a produção do item já não é mais baseado em previsão, é uma produção firme, baseado no
pedido do cliente. Tá ficando claro isso aí? Então vejam aqui, ó. Aqui a insegurança é total, no sentido de que eu não tenho nem o produto. A insegurança é total, não. Na verdade, eu não tenho nem o pedido do produto, até a compra de material eu já vou fazer com segurança, né? Por quê? Já vai estar firme para eu produzir. Aqui, a compra de material é feita baseada numa previsão. Depois que eu compro o material, a produção de todo o produto já é feito baseado em pedido, com segurança. Aqui, entra o pedido aqui, eu vou fazer então previsão desses caras. Então, a minha compra de matéria-prima e a produção até o semi-acabado é feita baseada em previsão. Eu não tenho a segurança firme do pedido. Eu só tenho a segurança firme do pedido a partir daqui, para entregar para ele. E finalmente o MTS, eu vou prever a minha demanda e toda a minha produção vai ser fabricada baseada na previsão, tá certo? O pedido do cliente só vai entrar aqui para pegar do meu estoque e entregar. Então aqui toda a produção é baseada numa previsão. Aqui parte da produção é baseada na previsão, mas só que parte já é segura. Aqui toda a produção é segura. Só a compra de matéria-prima é baseada na previsão. E aqui é o caso mais específico lá, tá certo? Do Engineer to Order. Tudo bem? Compreendido os ambientes de manufatura. Tenho que entender o ambiente que a minha produção está inserida para eu poder planejá-la. Ok? Então juntamos tudo isso, todas essas visões mais estratégicas, para então, agora, a partir de agora, partir para o planejamento da produção com as previsões da demanda, não é? Ó, previsão para eu comprar matéria-prima, previsão para eu fabricar semi-acabado, previsão para eu fabricar o produto todo. Tudo certo? Aí será o prosseguimento do nosso curso. Ok? É esse então nosso tópico de hoje. Espero que tenha sido possível compreender. Como vocês sabem, todo esse material está baseado aí no nosso livro Fundamentos para a Gestão da Produção, que você encontra disponível para compra. E, além desse livro, temos o livro de Manufatura Enxuta. Além dos livros também temos os outros cursos, né? Esse aqui é o curso de PCP, mas temos um curso de Gestão da Produção, temos um curso gratuito de Logística e temos um curso específico que é baseado nesse livro também de Manufatura Enxuta. Tudo certo? É isso então. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.